Leia a Bíblia todos os dias para não ser escravo de enganadores. Igreja Cristã com Obras. Estudo de hoje, Bíblia. Conheça o livro, parte 1. A Bíblia. A Bíblia, plural de Bíblios, que significava livros ou livreto, que o seu termo vem de bíblios, que é propriamente a entrecasca da planta papiro. Bíblia, então, queria dizer os livros. No tempo de Jesus, o Antigo Testamento já era chamado de as Escrituras. Cada livro era escrito separadamente em seu rolo especial e os das sinagogas eram presos às duas hastes de madeira em cada banda. Desenrolava uma, enrolava-se na outra, conforme ia se lendo. Hoje, a Bíblia significa o livro, ou o livro por excelência, ou o livro sagrado. Composição da Bíblia. A Bíblia compõe-se de duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento tem a maior parte escrita em hebraico. Os maiores trechos escritos em aramaico são os de Esdras, capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículo 12 ao 26, Jeremias, capítulo 10, versículo 11 e Daniel, capítulo 2, versículos 4 ao 7 e versículo 28. O Novo Testamento foi totalmente escrito em grego. A divisão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em 39 livros e 4 classes. A primeira foi dividido e foi chamado de lei, 5 livros, o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros de Gênesis a Deuteronômio. A segunda classe é a história. São divididos em 12 livros, de Josué a Esther. Divide-se em 4 períodos da história de Israel. O primeiro, a teocracia, que é a parte do livro de Juízes. O segundo, monarquia, aonde que foi constituído o primeiro rei, Saul, depois Davi, depois Salomão. O terceiro, divisão do reino e cativeiro, de Judá e Israel. Quarto, período pós-cativeiro. Terceiro, poesia, foi dividido em 5 livros, de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O quarto, profecias, são 7 livros, de Isaías a Malaquias, dividido em profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento foi dividido em 27 livros e 4 seções. O primeiro, biografia, 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Conta a história, o nascimento e a passagem do Senhor Jesus Cristo. O segundo, história, 1 livro, Atos dos Apóstolos. O terceiro, doutrina, 21 livros, são as 21 epístolas, cartas de Romanos a Judas. 9 são dirigidas à igreja, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. 4 dirigidas a indivíduos, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Uma dirigida aos hebreus. E 7
são universais: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, e a 4ª, profecia, Apocalipse, livro da revelação. Particularidades da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 40 escritores, escrita por um período de 16 séculos. No início, os escritos da Bíblia não eram divididos em capítulos e versículos. A divisão em capítulo só veio acontecer no ano de 1250, depois de Cristo, pelo cardeal Hugo de Sanquetucaro, monge dominicano. No ano de 1551, Robert Stephen fez a divisão em versículos, publicando a primeira Bíblia, assim dividida em 1955, a Vulgata. Particularidades da Bíblia. Antigo Testamento, 39 livros, 929 capítulos, 23.328 versículos, cerca de 31 autores, escrita em hebraico e aramaico. Versículo menor, Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Versículo maior, Esther, capítulo 8, versículo 9. Mensagem: Jesus virá. Antigo Concerto, Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Novo Testamento, 27 livros, 260 capítulos, 7.950 versículos, cerca de 9 autores, escrita em grego. Versículo menor, João, capítulo 11, versículo 35. Versículo maior, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Mensagem: Jesus já veio. Novo Concerto, Hebreus, capítulo 9, versículo 14 e 15. Antigo Testamento, Antigo Concerto. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Êxodo 24, capítulo 24, versículo 8. Novo Testamento, o novo concerto. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo 9, versículos 14 e 15. Resumo: os 66 livros foram escritos no decorrer de 14 séculos por homens de diversas categorias sociais, como Moisés e Daniel, estadista e legisladores; Davi, pastor de ovelhas, poeta, músico, soldado e rei; Isaías, Jeremias, Zacarias, profetas; Pedro, Tiago e João, pescadores; Mateus, coletor de impostos; Lucas, médico, autor do livro Atos dos Apóstolos e do evangelho que leva o seu nome; Paulo, doutor da lei; Abacuque e Elias, agricultores, e muitos outros. Eles não se conheceram. O mais incrível, não sabia o que havia sido escrito, pois viveram em épocas e tempos diferentes. Curiosidade: o Antigo Testamento encerra citando a palavra maldição. O Novo Testamento encerra citando graça do Senhor Jesus Cristo. Há 8.000 vezes a palavra Senhor.
A volta de Jesus é citada 1845 vezes. O autor da Bíblia é Deus. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia é o livro mais editado do mundo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Não existe duas Bíblias, ela é uma só. Tudo que vocês acabaram de ver, ouvir, são a primeira parte de um pequeno resumo de como que é o livro, a Bíblia. Porque às vezes tem pessoas que não conhecem, tem pessoas que dizem que a Bíblia foi feita, não dá para acreditar porque foi feita pelo homem, escrita pelo homem, mas aqui você já vai ter uma pequena noção de como foi feita e como que esses livros se juntaram de uma vez só e deram sequência à história e deram sequência à Bíblia. Porque a Bíblia ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Agora eu te pergunto, qual a obra você fez hoje? Se você não conhece a palavra do Senhor Jesus Cristo, então essa pergunta também serve para você. Tive fome, tive sede, era estrangeiro, estava nu, adoeci, estive na prisão? Qual a obra você fez hoje? O que você fez para o teu próximo? Pergunte para si mesmo. Por isso que a Bíblia nos ensina, no livro de Tiago, que a fé tem que ter obra. Porque fé sem obra, ela é morta. Expressa o teu amor, porque Jesus Cristo expressou o amor dele por cada um de nós, inclusive para você. Leia a Bíblia todos os dias para não ser escravo de enganadores. Conheça mais a Igreja Cristão com Obras. Você vai nos encontrar no YouTube, Facebook. A nossa igreja é online. Visite. O endereço é www.igrejacristãocomobras.com.br. Siga-nos no Instagram. Espero que tenha te ajudado essa primeira parte. Te encontramos na segunda parte. Bíblia, conheça o livro, parte 2. Que Deus abençoe a sua vida e de sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.